Em quarto lugar, essa quarta lição está no versículo 12 e no versículo 13. O versículo 12 diz assim: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Versículo 13, então, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Então, a quarta lição desse milagre é que a abundância não deve dar lugar ao desperdício. A abundância não deve dar lugar ao desperdício. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, primeiramente, a gente vê nessa afirmação de Jesus, é que ele sempre dá o suficiente. Todos receberam o suficiente para comer, não mais, não menos. Abundância não é viver em excessos, mas é viver uma vida de suficiência. É por isso que nós vivemos um Brasil tão desigual, de classe social tão desigual, porque muitas pessoas estão nos excessos e não na suficiência. Porque muitos têm carro de 1 milhão, enquanto um não tem dinheiro para comprar uma moto. Tem que andar de ônibus, não desmerecendo. E ainda o ônibus que pega não é de qualidade. O transporte público não é à altura dos impostos que a gente paga. Então, viver em excesso não é o plano de Deus. Ele sempre dá o suficiente para as nossas vidas. Mas a abundância não deve dar lugar ao desperdício. Então, às vezes, você pode estar assim, no momento de abundância. Você está ganhando bem. Você está num momento bacana da sua vida profissional. Mas cuidado para você não gastar com coisas supérfluas. Essa é a ordem bíblica. Isaías 55:1, Deus fala para o povo: não gaste o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Ou seja, com coisas desnecessárias, que não tem valor. Não jogue dinheiro fora. Essa é a ordem bíblica. O Senhor nos ensinando a administrar o dinheiro. Além de Deus Salvador, Ele é um bom economista. Nos ajudando a administrar aquilo que Ele mesmo nos dá. É por isso que muitas pessoas, os excessos, ostentam. Né? E fala assim, se Deus está abrindo as portas para você, cuidado para você não gastar com aquilo que não tem necessidade, supérfluo, e ficar ostentando coisas. Então, a abundância não deve dar lugar ao desperdício. Então, se você está no momento de abundância, está ganhando bem, cuidado com as extravagâncias. Talvez você esteja gastando o seu dinheiro em coisa fútil, invertendo os valores, prioridades. Não está contribuindo como poderia contribuir na obra de Deus, ou ajudar pessoas, e por aí vai. Então, veja que a fartura de hoje pode ser a segurança de amanhã. A fartura de hoje pode ser a segurança de amanhã. As vacas gordas podem servir para alimentar as vacas magras. Lembra lá do texto de José? Se você está vivendo um tempo de abundância, invista seu dinheiro. Dinheiro é semente. Dinheiro é uma semente, precisa ser investido. Cuide bem do seu dinheiro. Não gaste à toa, não jogue dinheiro fora. Usufrua com alegria, mas também saiba administrar o seu dinheiro. Economize com cuidado. A pandemia ela trouxe uma consciência diferente para a população. A necessidade de uma reserva de emergência. Nunca se ouviu falar tanto de reserva de emergência como nesse tempo de pandemia. Por quê? Porque muitos perderam seus empregos, tiveram suas empresas fechadas, seus negócios reduzidos, e aí fala assim, agora eu vou viver do quê? O auxílio do governo não paga nem a conta de luz. O que eu vou fazer?
tudo subiu. E aí fala assim, poxa vida, como eu gastei dinheiro à toa, como aquele dinheiro, se eu tivesse guardado, talvez isso ia me dar um pouco mais de tranquilidade nesse tempo. E aí muitas pessoas começaram a ter essa consciência da necessidade, da reserva de emergência e tal. E eu li uma frase interessante de um economista, que ele diz assim, o pobre gasta seu dinheiro naquilo que lhe dá mais despesa. E o rico investe o seu dinheiro naquilo que trará mais dividendos. Eu achei muito interessante isso aqui. O pobre gasta seu dinheiro naquilo que dá mais despesas. O carro mais caro. E vai, e gasta, e gasta. E aí o rico, né, ou a pessoa que tem uma consciência, né, da boa finança, da boa administração, investe o seu dinheiro naquilo que trará mais dividendos, ou seja, naquilo que traz um retorno para você, para a sua família, para o seu futuro. Precisamos pensar nisso. E é interessante como a Bíblia trabalha também essa administração e também como nós vamos lidar com aquilo que nós temos, com o tempo que nós temos, com aquilo que Deus nos dá. Se Deus abriu uma boa porta de emprego para você, não deixe que esse bom emprego roube o seu tempo com Deus. Se Deus te deu aquela oportunidade, não deixe que isso tome o lugar de Deus na sua vida. Se Deus ajudou você a entrar na boa faculdade, não deixe que os ensinos dessa faculdade roubem a sua fé. Mingue a sua fé e faça você duvidar de Deus. E quantas vezes a gente vê isso? A gente ora para a pessoa passar na faculdade. Amém. Entrou na faculdade. Não sei se é bem assim. Não sei mais se eu acredito em Deus na Bíblia. Não deixe isso acontecer. Não desperdice aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Faça uso do bom tempo. Tem tempo de sobra? Use bem o seu tempo. Se você quiser vender um pedaço, eu compro, porque eu estou precisando. Amém? Então, essas são as lições desse milagre que Jesus faz para com esse povo, testando a nossa fé, mostrando que a solução pode estar onde não imaginamos, e que o milagre não dispensa a organização, o planejamento, o refletir, o pensar, mas que também a abundância não deve dar lugar ao desperdício. Por isso que a gente vê tantos famosos, ficaram milionários, ganharam tanto dinheiro e acabaram na miséria. Então, cuidado. Cuidado como você administra suas finanças, seu tempo, como você cuida daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Vamos orar?